Naquela manhã clara, quando o sol ainda desenhava sombras longas nos ciprestes da entrada da mansão, um homem baixinho apareceu no portão com algo que fez a vida daquela casa parar por um instante. Não veio em carro de luxo nem trouxe bilhetes de solicitação. Vinha com passos lentos, as mãos cerradas em torno de um lenço que ocultava um pequeno corpo. Deixou o embrulho no degrau da porta, bateu leve, esperou alguns segundos como se cumprimentasse a conhecida figura de um passado, e foi embora antes que alguém pudesse se aproximar. Rosana, a empregada de toda a vida, foi quem encontrou o pacote. Primeiro pensou ser um presente esquecido, depois um animal ferido. Só quando desamarrou o lenço sentiu o peso de surpresa e responsabilidade que vinha com aquele choro miúdo. Havia ali um bebê, enrolado como em um ninho, e no tecido, numa margem que parecia ter sido remendada muitas vezes, um bordado delicado. Um pequeno ramo de flores azuis com 3 micropontos em cadeia e um nó minúsculo, quase escondido entre os fios. O lenço cheirava a casa de vó, poinha fina de lavoura, um traço de café antigo e a doçura de farinha de milho. A textura lembrava algo que só quem cresceu com mãos que costuravam conhece, o tecido amolecido pelo tempo e pelo calor dos braços. Quando Rosana levou o bebê para o salão, onde Dona Estela ficava sentada perto da janela, foi como se as paredes respirassem mais fundo. A senhora levantou os olhos da xícara de chá, onde um floco de bolo de fubá boiava tranquilo. Seu rosto, todo vincos e história, se iluminou como quem reconhece uma canção da infância. Ela olhou para o lenço, aproximou os dedos já enrugados e murmurou quase sem fôlego. Esse ponto eu conheço. Minha avó fazia assim. O que parecia simples no início, um homem baixinho que deixou um bebê num lenço, carregava, nas palavras de uma senhora idosa, o sopro de uma verdade que estava enterrada entre móveis e documentos daquela casa há anos. O silêncio se estendeu por um sufixo de segundos, e dentro daquele silêncio nasceram perguntas que ninguém ali soube responder de imediato. De onde vinha aquela criança? Por que aquele homem a trouxe até ali? E por que aquele bordado fazia a senhora Estela pronunciar um nome que soava como um parto antigo de memória? Se essa história te emociona, curta e acompanhe para ver como a verdade vem à tona. A mansão, vista de fora, parecia fruto de uma conta de banco bem administrada e de escolhas estéticas bem pensadas. Mármore frio, janelas de vidro que refletiam o céu, jardins podados com precisão. Dentro, porém, vivia um universo costurado com lembranças simples, jarros de cerâmica, uma toalha sempre pronta com pontinhos de cruz, uma fotografia emoldurada do filho quando ainda era menino, mexendo na terra do quintal. Era ali, entre essa justaposição, que a família de Henrique havia construído sua fortuna e perdido pouco a pouco suas pequenas intimidades. Henrique chegara pouco depois, vindo de uma reunião que se estendera além do necessário. Era elegante, sempre com aquela expressão de quem mede o tempo em prazos e lucros. Mas quando atravessou o corredor e viu a cena na sala, o bebê embalado, Dona Estela segurando o lenço como se fosse um mapa, a linha dura do rosto suavizou por um segundo. Ele se inclinou, os olhos passando do bebê para a mãe, procurando no rosto dela alguma explicação que a racionalidade dos negócios não conseguisse dar. Viviane, a mulher de Henrique, chegou atrás dele, com passos firmes e um olhar que sempre parecia medir custo e vantagem. Vestia tons neutros, controlava a agenda do marido como se fosse o próprio calendário, e encontrou o bebê com expressão de quem encara um problema logístico. "Quem deixou isso aqui?" perguntou, já calculando repercussões. Havia ali, como sempre, uma frieza que acionava sinos antigos. Aparecer um escândalo ligado à família poderia custar manchetes, e manchetes custariam negócios. Por baixo dessa frieza, porém, havia um fio tenso de medo. Medo de uma verdade que poderia desconstruir imagens cuidadosamente construídas ao longo dos anos. Viviane resolveu agir rápido, sugeriu chamar a polícia. Decidiu que o bebê deveria ser levado a um hospital, logo e sem alarde. Henrique hesitou. O filho bem-sucedido, acostumado a resolver tudo com uma ligação, viu ali algo que não conseguia enquadrar em seu vocabulário de contratos e folhas de pagamento. A mãe, perplexa diante do bordado, com a voz tremendo enquanto dizia nomes que pareciam enfeitiçar o passado.
Rosana sentiu a pressa de Viviane como uma agressão. Para ela, que conhecia cada dobra da casa e cada memória guardada em potes de vidro, o bebê não era um risco à reputação, era uma criança precisando de cuidado. Pedro, o jardineiro, ficou do lado de fora, observando com olhos pequenos, atento a qualquer detalhe. Ele lembrava de coisas que ninguém mais lembrava. Um caminhão que passara cedo em noites sem luar, uma voz que carregava moedas no bolso, um homem baixinho que de vez em quando pedia água na porteira. Nada ali era acaso, tudo para alguém que vive à margem do luxo tem causas e consequências. Dona Estela deixou de lado o chá e contou, em fragmentos, o que sabia. Falou de sua mãe que bordava com um ponto que aprendeu ainda menina. Falou do lenço que sempre guardara no armário com as coisas mais simples. Falou de uma vila, de uma costureira chamada Maria, que fazia exatamente aquele ponto e que, um dia, desapareceram pessoas sem explicação. Cada lembrança vinha com o cheiro do bolo de fubá acabado de assar, com o som de crianças correndo no terreiro e com o riso de uma vizinha chamada Cida, que bancava testemunha de tantos verões. Estela não disse que sabia tudo. Ela disse o que a memória não deixava morrer. O bordado era um selo de origem. As primeiras horas depois da chegada do bebê foram um turbilhão contido. Ligações foram feitas, advogados mencionados em voz baixa, uma ambulância chegou e deixou os cuidados médicos encostados, mas evasivos, como se receassem se aprofundar naquele terreno onde afetos e patrimônio se tocavam. O médico, Dr. Sérgio, um homem com a voz de quem se acostumou a dar diagnósticos que fecham contratos de seguro, apareceu pronto para avaliar. Sua chegada não trouxe alívio, trouxe protocolos e papéis. Ele falou de procedimentos, sugeriu observação e olhou com um interesse cuidadoso para Dona Estela, como quem avalia capacidade e risco. Vivian, por sua vez, usou o argumento que costuma abrir portas: segurança. Propôs que o bebê fosse colocado sob tutela temporária até que a situação fosse esclarecida e insinuou, sem palavras cruas, que Dona Estela talvez confundisse o lenço com outro tecido, que lembranças e emoções nem sempre são documentos confiáveis. A sugestão foi uma lâmina fina, tocou um ponto sensível. Para quem já viveu silenciada, para quem já teve a voz roubada por papéis e laudos, a suspeita sobre sua lucidez era também uma forma de expulsão. Nessa sala onde decisões deveriam ser humanas, a política da família bailava entre economia e controle. Henrique, dividido entre a lealdade à mãe e a pressão de manter estruturas sociais e financeiras, sentiu o chão cambalear sob ele. Lembrou-se do menino que correu pelo quintal, que raspou o joelho e foi curado com o mesmo lenço que agora se revelava como um emblema. Lembrou-se de um bolo de fubá sendo servido na varanda, de risadas, de mãos manchadas de farinha que, ao chegarem à sua vida adulta, pareciam não mais existir. Mas havia também memórias mais duras, apontadas por Rosana em cochichos. Cartas que surgiam e sumiam na escrivaninha, pagamentos discretos para clínicas, remédios que mantinham mãe e memória em suspensão durante noites inteiras. Essas pistas não eram acusação formulada, eram nós soltos numa malha que parecia cada vez mais conspiratória. Pedro, ao varrer as folhagens atrás da casa, encontrou um pequeno pedaço de papel com a parte de um recibo que carregava a inscrição de uma clínica na periferia. Um nome há muito esquecido pela família, mas conhecido pelos que trabalham com a cidade. Era um endereço para momentos em que se resolve um inconveniente com dinheiro. No meio disso, a presença do homem baixinho ficou tão estranha quanto necessária. Ele fora embora sem deixar cartão, mas deixara no bolso do lenço uma etiqueta costurada à mão, com a letra torta de alguém impressa. Rosana não podia ler direito. Era de alguém que escrevia com tremor, talvez de frio ou medo. Pedro reconheceu, contudo, o tipo de fio. Era o mesmo que Dona Estela usava numa manta que forrava a cadeira da varanda. Havia ali, entre pedaços de tecido e memórias, uma linha que puxava tudo novamente para a mesma trama. Enquanto as horas se prolongavam, a mansão transformou-se num tribunal silencioso. Amigos vinham com expressões medidas, elogios se mesclavam a olhares curiosos. Jornalistas ainda não haviam chegado, mas o rumor que vinha do portão, como a água que corre entre pedras, prometia que a imprensa saborearia a história mais cedo do que se imaginava.
Viviane queria que a criança fosse afastada até que tudo fosse explicado. Rosana e Pedro queriam que ficasse pelo menos aquela noite dentro de um berço improvisado na cozinha, onde o cheiro do pão e do fubá pudesse amainar o choro. No coração desse conflito, Dona Estela era o epicentro. À medida que revivia o passado, costurando lembranças com suas mãos cansadas, contou uma história que parecia pequena, mas tinha a força de uma chaga antiga. Anos atrás, quando Henrique era criança e as contas ainda não davam ordens à casa, uma menina chamada Marília fora contratada como babá de crianças na vizinhança. Ela bordava pequenas amostras do mesmo ponto, dizia que aprendeu com sua avó numa cidade de terra batida. Depois, por razões que ninguém soube explicar com clareza, Marília sumiu. Havia boatos de que fora levada para um abrigo, de que escolheram para ela um novo destino, de que, em nome do que consideravam ordem, decidiram sobre a vida alheia. Essas recordações não eram prova, eram ossos que checavam a memória com ritmo. Mas o bordado no lenço do bebê vinha com um nó que Dona Estela reconheceu. Era um nó que se fazia à noite, quando as luzes eram poucas e as mãos cansadas. É o de Maria, repetiu, quase como quem diz a um vizinho o nome de quem deixou uma herdade. Não é um ponto que se aprende em escola, é costura de casa. E casa para Dona Estela não era a mansão de mármore, casa era a cozinha de barro, o fogão que queimava e as vozes juntando pedaços de pão. Henrique não sabia se aquilo bastaria para mover juízes ou reverter uma possível decisão de retirar a criança, mas sentiu pela primeira vez em anos que havia algo que nenhum contrato poderia dissolver, o testemunho de quem viveu intimamente o bordado do mundo. Sentiu também a indignação que não era só sua, mas de uma rede de pessoas que sempre existiram em torno da família e que sabiam, por receios e murmúrios, de papéis destinados a calar. Enquanto as peças se ajustavam, Rosana foi até o quarto antigo de Estela e pegou um pequeno estojo de costura. Dentro havia linhas, um dedal marcado pelo uso e uma foto pequena. Dona Estela jovem, com um lenço enrolado na cabeça, costurando junto a uma mulher que sorriu com dentes que o tempo havia escurecido. A fotografia era uma chave que gerava no coração de Henrique. A mulher da foto tinha um semblante que ele reconhecia vagamente, como quem reconhece um traço de família nas feições de alguém na rua. Ele decidiu então que precisava sair do corredor dos acordos frios e investigar ali, com gestos que sua fortuna não encenara. Não foi uma decisão tomada na pressa. Henrique caminhou até o jardim, onde Pedro cultivava um canteiro de ervas ao lado do muro. Pediu silêncio e falou com a voz baixa de quem lava um prato à noite. Se aquilo é verdade, não posso deixá-la ser calada assim. Pedro apenas assentiu. Sabia que o que estava por vir poderia abalar a casa. Vivian, andando mais cautelosa do que o costume, ouviu as palavras ao longe. Seu rosto endureceu. Ali, numa esquina úmida de palavras, o casamento entre controle e imagem começava a rachar. Nos dias que vieram, não houve exposição imediata. Em vez disso, apareceram pequenas negociações. Ligações que Henrique recusou, um envelope com recibos que apareceu sobre a mesinha de centro sem que ninguém soubesse quem o deixou, e conversas de corredor captadas como vento dentre as árvores. Dr. Sérgio disse que faria um exame de rotina à criança, sem alarde. Viviane preparou a versão oficial para quando as perguntas viessem. A criança havia sido entregue por um bem-intencionado desconhecido e estava sob avaliação. Rosana, por sua vez, escondia no avental um papelinho com nomes anotados em caligrafia tremida, memória de uma vizinha chamada Cida, de uma bordadeira na cidade de interior que ainda fazia o ponto de Maria. Em uma tarde de vento, Henrique resolveu ouvir a mãe sem rodeios. Sentou-se no banco da varanda, onde o cheiro do bolo de fubá ainda pairava no ar como a promessa de um tempo mais simples. Estela apoiou o lenço no colo, os dedos traçando o desenho dos pontos como se folheasse um livro antigo. Ela falou de um nome que Henrique não lembrava, Marília, e contou detalhes que pareciam destoar da memória controlada dos lares. Marília havia vindo uma vez com uma criança nos braços e pedido abrigo por uma noite. Naquela noite, alguém bateu na porta à tarde.
Motivos foram apresentados e no dia seguinte a mulher não estava mais. Ninguém quis falar alto sobre aquilo. Arrumaram para ela um lugar, disse Stella. Um lugar que resolve problemas de gente que incomoda. Seus olhos, por um momento, brilhavam com a ferida que nem o tempo conseguiu sarar. Era uma acusação velada. Henrique sentiu o peso. Não era só sobre o bebê enrolado no lenço. Era sobre as decisões tomadas em nome de ordem e respeito, sobre o quanto se pode usar poder para redirecionar vidas que não se encaixam no mapa social que se quer manter. Ele viu, enfim, o limite entre proteger uma família e proteger uma reputação a qualquer custo. O que Henrique não sabia naquele tarde era que do outro lado da cidade, uma mulher com mãos firmes estava prestando atenção demais. Viviane, que até então havia agido com uma calma estudada, telefonou para alguém cuja voz conhecia por causa de resoluções passadas. A conversa foi curta, feita em frases medidas. Há um risco de exposição, cuidado com o que sai. Do outro lado, a resposta foi um murmúrio de método. Fica tudo pronto, não há motivos para alarme. Aquela ligação foi uma faísca detectada por quem vigia incômodos de perto. De volta à mansão, a tensão tomou contornos práticos. Rosana, que poderia ter sido apenas uma testemunha silenciosa, encontrou coragem ao perceber que havia gente disposta a apagar histórias. Ela recorreu a Dona Cida, uma vizinha idosa com memória de ferro. Cida lembrava não só do ponto, como de vozes e rostos. Disse ter visto no mercado, há anos, uma mulher que vendia panos com o mesmo bordado, e que seu nome era Marília. Podia não parecer prova suficiente para um juiz, mas para quem precisava de uma direção, era um mapa. Naquela noite, o bebê dormiu no berço improvisado da cozinha, embalado por uma cantiga que Dona Estela murmurava com a mesma voz que usou para ninar Henrique quando menino. A melodia, simples e antiga, acalmou não só o sono daquele pequeno corpo, como a inquietude de quem observava. Henrique ficou olhando a sombra que a luz do abajur projetava nas paredes, pensando nas mãos que bordaram aquele lenço, pensando em rostos que a fortuna havia esquecido. Antes que o caso se transformasse em manchete, pequenos sinais começaram a se organizar em sequência. Um recibo de pagamento deixado inadvertidamente sobre a escrivaninha de Viviane. Uma nota escrita à mão dentro do lenço, cujo tremor indicava pressa. A lembrança de uma empregada demitida há anos, que saíra com promessas não cumpridas. Eram fios que podiam, se puxados com cuidado, revelar um tecido inteiro de decisões que haviam se alinhado para manter determinadas pessoas invisíveis. Num corredor escuro, Henrique segurou o lenço e sentiu, sob a luz fraca, a trama do bordado. Os pontos falavam mais do que muitos papéis. Ele entendeu, com uma clareza que doía, que a verdade ali não seria um episódio breve. Era um caminho que exigiria escolhas que poderiam ruir alianças, que poderiam mostrar um passado que as cortinas da casa sempre tentaram esconder. No fim daquela primeira jornada, quando as estrelas mal se faziam notar no céu sobre os ciprestes, Henrique tomou uma decisão que seria o ponto de partida. Ele iria procurar quem conhecia aquele bordado, iria falar com a bordadeira ou com quem restasse de memória viva na vizinhança, e faria perguntas que seu mundo dos negócios não ensinou a fazer. Ele sabia que abriria portas que talvez devessem permanecer trancadas, mas a imagem da mãe segurando o lenço como se fosse um sinal deixado por Deus o impelia a andar. E enquanto Henrique se preparava para sair, alguém do outro lado da casa ouviu passos no corredor, passos que pertenciam ao Dr. Sérgio, cujo olhar esquadrinhava não só a saúde, mas também a estratégia de quem mantém silêncios. Seus olhos encontraram os dele por um instante. Havia ali um segundo de entendimento que não era nem claramente vermelho, nem claramente branco. Do lado de fora, a noite parecia segurar a respiração, como se a cidade inteira se preparasse para ver as moedas que há tanto tempo rodopiavam sobre a mesa serem colocadas à mostra. O próximo movimento ainda estava por vir. Enquanto isso, Pedro, de luvas gastas e mãos enegrecidas de tanto mexer na terra, encontrou uma mulher que lembrava dos ônibus que levavam gente para locais onde os perdidos iam desaparecer. Lembrava do rosto de uma funcionária de um abrigo que há anos fazia visitas naquelas imediações com um bloco de notas. Os sinais eram pequenos, mas pareciam apontar para um mesmo ponto.
Havia sim um mecanismo para retirar pessoas incômodas do convívio e, quando possível, reescrever documentos que justificassem a ausência. Henrique começou a ouvir vozes que a mansão costumava abafar. Encontrou uma ex-empregada do tempo em que as contas eram apertadas e a família menor, uma mulher que tinha sido demitida com promessas de ser mantida a salvo. Ela contou que lembrava de um hospital particular na periferia, uma clínica onde coisas se resolviam. Era uma dessas frases que cabem em pontos de interrogação, mas que, quando repetidas por diferentes bocas, deixam de ser só especulação. Decidiu então procurar a casa de Marília. Não a encontrou viva, ninguém havia notícias dela por anos, mas encontrou o rastro de uma vida costurada em pedaços, uma foto amarelada de uma mulher segurando um bebê, o mesmo ponto azul no lenço esquecido sobre um banco de igreja, o testemunho de uma vizinha que vira o homem baixinho rondar o mercado algumas vezes. O homem baixinho, naquelas falas, passou de figura anônima a peça-chave. Havia entregue algo que, se fosse apenas objeto, não chamaria a atenção. Entregara uma história que pedia para ser aberta. Foi então que Henrique resolveu conversar com o pequeno mensageiro. O homem baixinho não se apresentou como herói. Chamava-se Tonico. Tinha mãos calejadas, olhos que brilhavam quando falava de coisas que amava. A própria palavra amor pronunciada com respeito. Contou que conhecera Marília numa feira, onde ela vendia panos. Tornaram-se amigos. Por vezes ele a ajudava a carregar sacolas ou a trazer água. Quando Marília saiu de cena, ele procurou-a, buscou por pistas, seguiu rumores. Viu a criança pela última vez numa casa que ficava perto de um hospital. Ouviu falar que a menina fora levada para um lugar melhor. Durante anos, Tonico passou a vida procurando formas de proteger qualquer pedaço daquela história. No bolso do casaco, mostrou uma etiqueta costurada à mão, a mesma que Rosana havia retido do lenço. Era sua assinatura de resistência, explicou. Quando soube que a criança havia sido devolvida à rua, que o destino a empurrara novamente entre sombras, tomou a decisão que o trouxe à mansão naquela manhã. Deixar a criança num lugar onde talvez alguém reconhecesse um ponto, um cheiro, um nome. Não buscava recompensa, queria que alguém abrisse a porta e percebesse que ali havia um fio que precisava ser puxado. Henrique ouviu Tonico em silêncio. Não houve júbilo nem surpresa teatral. Houve a urgência humilde de quem passa a entender que proteger uma criança, às vezes, é uma tarefa que ultrapassa paredes de mármore. Pediu a Tonico que dissesse tudo o que soubesse e prometeu que não deixariam que a história morresse numa gaveta de documentos. Com essa nova informação, as peças começaram a se alinhar. Rosana encontrou, escondida entre lençóis, uma carta rasgada cujo começo dizia: "Por favor, confie". Havia remendos de frases e um pedaço de assinatura que lembrava o sobrenome de Viviane. Outro bilhete, largado na lixeira da casa onde Marília tivera trabalho, era de um hospital que nunca aparecera em registros oficiais da família, mas que tinha o mesmo endereço de uma clínica que, anos antes, havia sido citada em boatos sobre remoção de pessoas inconvenientes. Henrique fez o que a fortuna não ensinou. Aproximou-se de quem conhece o que o dinheiro não compra. Foi até uma ONG que trabalhava com direitos de idosos e crianças. Ali encontrou advogados que não se impressionavam com fachadas e jornalistas que sabiam transformar uma etiqueta costurada em fio de investigação. Pediu que abrangessem a história com cautela. Ele queria verdade, não espetáculo. A resposta foi: tudo bem, mas precisamos de provas. E ali Henrique percebeu que o lenço, por mais significativo que fosse, precisava se transformar em ponte para testemunhas. As testemunhas vieram. Uma enfermeira que havia trabalhado numa clínica referida nas anotações lembrou de uma mãe de aparência humilde que buscava ajuda para um filho e que tivera seus documentos questionados. Uma costureira veterana, em outra cidade, reconheceu o nó no lenço como marca de quem aprendeu a costurar à luz de vela e disse que apenas poucas mulheres daquela região faziam daquele jeito. Um vizinho revelou ter visto, há anos, um carro parado em frente à casa de Marília, com um homem que anotou números em um caderno que ninguém mais quis ler. Cada depoimento sozinho podia parecer frágil diante de juízes e protocolos, mas juntos começaram a formar uma linha.
Existiram movimentos coordenados para tirar pessoas da trama comum da cidade, e aqueles movimentos, em algum momento, passaram por mãos que tinham confiança e carteiras de clientes. As repetições, as coincidências, fizeram com que policiais especializados aceitassem abrir um inquérito preliminar. Viviane percebeu a movimentação como quem vê fumaça se alastrando sob a cortina. Começou a agir com nervosismo. Pequenas falhas em seu vocabulário deslizavam diante de Henrique. Antes assertiva, agora hesitava ao dizer que nada fora feito sem o objetivo de proteger. Sua frieza entrou em fissura e, com ela, sinais de que as coisas que dissera e fizera para manter a ordem foram demais. Telefonemas foram interceptados. Uma gravação, encontrada por acaso num pendrive jogado num caderno velho, mostrou uma conversa em que se falava de alugar silêncio, de cobrir um problema antes que se tornasse público. Dr. Sérgio, que havia estado presente naquela manhã com protocolos e papéis, sentiu as portas se fecharem em sua rotina. Alguns profissionais, quando confrontados com uma ética que não bate com seus bolsos, tentam reparar. Outros negam até que a negação se torne documental. Foi o que se começava a ver. Indícios de que práticas médicas foram usadas para justificar afastamentos, justificadas por laudos que não tinham apoio em história clínica robusta, apenas em conveniências. O tom agora não era de acusações soltas, era de perguntas que clamavam por documentos e testemunhas. Chegou então o dia do confronto. Não foi num tribunal retumbante, mas numa sala de reuniões que a família usava para deliberações importantes, onde a luz vinha de janelas grandes e onde a voz de Henrique tinha um peso novo. Havia ali, além dele, Rosana, Pedro e Cida. Apareciam também representantes da ONG, um repórter discreto e um delegado que havia decidido aceitar o caso. Viviane entrou com a compostura de sempre, mas seu rosto carregava a atenção de quem sabe que um jogo de cartas está se abrindo. As perguntas foram feitas com calma. Houve silêncio constrangedor quando documentos antigos, recebidos por Henrique de forma inesperada, foram colocados sobre a mesa. Envelopes com valores, papéis com carimbos, notas fiscais que coincidiam com transferências bancárias feitas em datas-chave. Uma assinatura repetida ali, uma referência a um programa de acolhimento que não constava em registros públicos, eram indícios que pediam explicações. Viviane tentou falar primeiro. Fez uma defesa ensaiada sobre proteção e cuidados, falou de decisões difíceis, mas as palavras precisas não soaram como bastasse. O delegado sugeriu que algumas medidas cautelares fossem tomadas enquanto a investigação seguia. Afastamento temporário de partes envolvidas, preservação de documentos e comunicação com a autoridade sanitária que regula clínicas. Não se tratava ainda de julgamentos, tratava-se de dar tempo e espaço para a verdade emergir sem que desaparecesse sobre mesas lavadas. A notícia escapou pela fresta das janelas e tomou o ar. A imprensa recebera o topo do assunto com curiosidade, não com linchamento. Havia um interesse óbvio, mas Henrique pediu que a história não fosse tratada como caça. Pediu que preservassem o bebê do espetáculo. Havia ali vidas, e o coração de Henrique já aprendia que expor não é sempre o mesmo que proteger. Enquanto a investigação corria, algo mais delicado aconteceu. Uma mulher que trabalhara anos antes como funcionária da clínica resolveu contar sua parte. Era uma enfermeira que não concordava com falsificações. Disse que havia presenciado laudos rasos, termos que surgiam como se fossem conclusões inevitáveis, presunções que justificavam que alguém fosse afastado por instabilidade, sem que houvesse avaliação consistente. Quando confrontada com perguntas, ela chorou. Contou que recebeu ordens, pagamentos e ameaças veladas. A ameaça do desemprego, da vergonha, do cancelamento da referência. Sua coragem deu voz a outras que, até então, viveram com medo. Com o tempo, a investigação evidenciou uma rede de pequenos acordos, pagamentos, encaminhamentos a instituições do tipo acolhimento temporário, assinaturas trocadas sem testemunhas e a participação de pessoas que aceitavam o ganha-pão em troca de silêncio. Nenhuma condenação sumária foi proclamada. O que houve foi abertura de inquérito, solicitações de documentos e uma série de medidas que, ao menos, impediam que as peças se perdessem por um tempo.
A repercussão pública trouxe também outro efeito. Outras pessoas da cidade começaram a aparecer com histórias que, até então, achavam que suas vozes não teriam eco. Uma mãe veio dizer que, quando jovem, perdera um filho de forma que sempre notara como estranha. Uma transferência repentina para um lar longe, um laudo de incapacidade que a impediu de reivindicar direitos. Outro homem lembrou de um caso em que um pagamento fora feito para resolver incômodos. Essas memórias não eram prova de culpa direta para ninguém naquela mesa. Eram, contudo, sinais de que, onde havia poder, havia também possibilidade de escolher omissão. No ambiente íntimo da mansão, a tensão tinha outro caráter. Henrique lidava com o peso de não saber quem, entre os rostos a quem dera confiança, tivera participação. Havia nomes que se repetiam em papéis, havia gente que trocava olhares, mas havia também rostos cheios de dor, como o da mãe que se via acostumada a ser tratada como caso clínico e não como testemunha de sua própria história. Estela, por sua vez, encontrava força em pequenas coisas. Cozinhar um bolo de fubá para a criança, cantarolar a mesma cantiga que a cercara por décadas, tocar o lenço e, em voz baixa, ensinar o bebê a reconhecer a textura de uma linha. Havia naquele ato simples uma restauração que não dependia de sentenças. A reviravolta maior veio de um fato que parecia minúsculo. Uma fotografia antiga, esquecida num álbum de familiares, mostrava Marília abraçada a uma criança com traços que, para Henrique, eram estranhamente familiares. O homem na foto, que segurava um fundo de alegria, tinha um olhar parecido com o de Henrique. Uma análise não forense, apenas de memória, trouxe à tona a possibilidade de que o bebê encontrado pudesse ter vínculos diretos com a família que, por razões de conveniência, havia decidido que a narrativa que se contava era mais confortável. Quando essa hipótese veio à tona, o choque foi duplo. Primeiro, porque vinculava por sangue e história o que antes parecia apenas uma criança perdida. Segundo, porque mostrava que decisões tomadas no passado, talvez por medo, talvez por conveniência, criaram uma ferida que agora pedia cuidado. Henrique sentiu num só movimento a responsabilidade de reparar sem fazer da criança um objeto de reparação pública. Viviane, acossada, reagiu com a linguagem que conhecia, controle e tentativa de reescrever. Em uma conversa que foi gravada por acaso, tentou persuadir uma testemunha a mudar a versão dos fatos, prometendo conforto e estabilidade. A gravação, que não violava normas legais por ter sido feita em ambiente público, chegou às mãos do delegado. Não era a prova final de culpa, mas era uma peça que mostrava tentativa de interferência. E a tentativa, muitas vezes, revela intenções. Na sequência, outras peças se encaixaram, um comprovante de transferência que poderia ligar pagamentos a uma clínica, uma agenda com aqueles que, em nome do poder, cuidavam de casos delicados. O investigador responsável pediu bloqueio de contas e falou em preservação de provas. Novamente, não se declarava culpado, declarava-se investigação aberta. No calor desses acontecimentos, porém, coube à família escolher caminhos que não se reduzissem apenas à sanção. Henrique, que antes contava prejuízos e ganhos, passou a trabalhar com pessoas que souberam traduzir dor em ação. Anunciou a criação de um projeto que não seria só gesto de caridade, nem palanque político, mas um compromisso. Proteger idosos vulneráveis, apoiar famílias em situação de risco e ajudar na reintegração de crianças que, por longa margem, ficaram à mercê de decisões de outros. Chamou Rosana para coordenar os primeiros passos, convidou Pedro para organizar uma horta comunitária que servisse como terapia e renda, procurou a ONG para formular protocolos de acolhimento que respeitassem a dignidade de quem recebe ajuda. A ideia foi bem recebida por alguns, vista com ceticismo por outros. Criar uma fundação não apaga erros, não é varinha mágica. Mas para Henrique era uma forma de traduzir a culpa e a dor em algo concreto. E para Estela era a chance de dizer que a história antiga podia virar ação presente. No lançamento do projeto, poucos meses depois, a casa teve um cheiro novo. Bolo de fubá assado de verdade, cheiro de ervas do canteiro, risos que não se envergonhavam. Quanto aos trâmites legais, caminhavam em paralelo.
O delegado abriu inquérito, alguns profissionais foram afastados enquanto processos eram clarificados, medidas cautelares foram requeridas. Não houve naquele momento júbilos de condenações, houveram sim passos formais para que fossem feitas averiguações. A família, a imprensa e a cidade acompanharam com interesse, mas Henrique e Estela sabiam que cuidado maior que investigação é cuidar de quem foi ferido. Em meio a isso, a presença de Tonico ganhou nova luz. Ele visitava sempre, trazia pequenos presentes, um pão de milho, uma bonequinha de trapo, um pedaço de jornal com notícias que ele achava interessante. Não pedia agradecimento, aceitava um sorriso de Rosana e o convite para um café. Em uma tarde de céu azul, sentados na varanda onde o bolo esfriava sobre a mesa, ele contou uma peça da história que faltava. Marília, antes de desaparecer, havia pedido a ele que protegesse a criança se algum dia fosse preciso. Pediu que, se a criança voltasse, fosse colocada num lugar onde alguém reconheceria o bordado. Ela dizia que um ponto podia ser mapa, Tonico falou, com a honestidade de quem carrega memórias na pele. Disse que quem faz a casa tem pontos que são como apelidos. A simplicidade da fala parecia remeter a uma sabedoria popular, a pequenos sinais que sobrevivem ao silêncio. Quando o inquérito avançou, houve uma audiência pública em que testemunhos foram ouvidos. Algumas pessoas pediram sigilo, outras coragem. A enfermeira que denunciara foi ouvida e explicou seus motivos. O delegado, com voz cansada, falou da necessidade de que o processo siga sem pressa, e isso, para muitos que não estão acostumados com a lentidão da justiça, soou frustrante. Mas justiça com pressa costuma errar mais do que acertar. As investigações continuaram e as medidas administrativas tomaram conta do que precisava ser preservado enquanto o caso seguia. No entanto, para além do aparato judicial, houve um momento decisivo que não veio de papéis ou selos, mas de um gesto humano simples. A mãe, Estela, falando no mesmo tom com que, décadas antes, ensinara costura. Reunidos num pequeno auditório, pessoas vindas de diferentes cantos da cidade, vizinhos, funcionárias e representantes de instituições, ouviram Estela contar sobre o lenço, o ponto, Marília. Não em tom acusatório, mas em tom de memória que pede reparação. Sua voz, frágil e firme, teve o poder de transformar o sentimento público. Perguntas foram feitas e respostas vieram, algumas dolorosas, outras esperançadoras. A narrativa pública, então, deixou de ser só sobre falhas e passou a ser sobre possibilidades de reconstrução. Viviane, que em muitos momentos tentou controlar a narrativa, viu que havia comportamentos que não se podiam reescrever sem pagar preço social. Não houve espetáculos de linchamento, houve consequências que partiam do poder público e do distanciamento social. Amigos e conhecidos foram se afastando. Processos internos foram abertos na corporação empresarial de Henrique e acordos foram feitos para que pessoas implicadas não trabalhassem mais na gestão da família. A casa perdeu sua blindagem. E o bebê? O bebê crescia sob cuidados simples. A própria Estela, com a paciência de costura, ensinou a reconhecer o som do fogão, o cheiro do bolo e a textura do lenço guardado numa caixinha forrada de cetim. O menino, chamaram-no de João. Por um gosto que o nome trazia de família e memória, desenvolveu laços que não podiam ser mensurados por certidões. Não era um caso para decretos, era um ser humano que precisava de colo. Num dia de outono, quando a brisa trouxe folhas amarelas ao quintal, Henrique e Estela decidiram plantar uma árvore no jardim da mansão. Foi um gesto simbólico, enraizar algo que durasse mais que as decisões humanas feitas em pressa. Rosana trouxe uma pá, Pedro um galinho de camélia, Tonico um saco com sementes. Enquanto cavavam juntos, pessoas da vizinhança apareceram. Entre conversas e risos, uma criança pequena fez perguntas sobre por que a árvore era importante. Porque assim, quando houver vento, a árvore contará às pessoas que ali houve cuidado, explicou Estela, com a voz que se acostumara a embalar. A fundação que Henrique ajudara a estruturar ganhou um nome, Casa dos Pontos. O nome era uma homenagem ao bordado no lenço que inaugurara a história e a todos os pequenos gestos que escutam memórias.
O projeto começou com cursos de costura, oficinas de memória para idosos e uma linha de auxílio para famílias que precisavam regularizar documentos. Não era a solução para tudo, era um começo. Com o passar dos meses, alguns depoimentos tornaram-se mais claros. Vínculos bancários foram verificados, transferências foram rastreadas até intermediários que, pressionados, colaboraram. Alguns profissionais foram formalmente investigados. Alguns perderam licenças administrativas, outros foram absolvidos por falta de provas robustas. A narrativa judicial seguiu seu curso, com o limite de não transformar indivíduos em vereditos públicos antes da hora. A imprensa, que pedira clareza, viu que a história não terminava num parágrafo único. Era trama longa, com muitas linhas. No tempo em que esses fios foram puxados, a relação entre Henrique e Stella mudou. Ele passou a visitar mais, a pedir conselhos sobre coisas pequenas que nunca soubera perguntar. Como colocar o sal no feijão, como achar o ponto certo para um remendo. Stella, por sua vez, teve a oportunidade de falar e ser ouvida por gente que antes a tratara como caso. Sua palavra ganhou respeito, sua memória, autoridade. Viviane, que resistira até o limite, perdeu espaço. Não porque houve gritos de vingança, mas porque a vida, com sua própria lógica, retirou dela o que a mantivera no pedestal, confiança. Ela deixou a mansão por um tempo. Não foi uma fuga gloriosa, mas necessária para que se repensasse a importância do cuidado. Houveram conversas, ponderações, e em cada uma a noção de que o perdão é possibilidade para quem se arrepende e que responsabilização é necessidade para quem pratica o dano. Em público, ouviu a palavra respeito por quem antes a temera. Em privado, encarou seus atos. A comunidade reagiu de formas diversas. Alguns protegiam o que ainda podia ser protegido. Outros, que haviam se sentido apagados, vieram à luz. Pessoas que, por muito tempo, só viram a mansão como símbolo de diferença, passaram a conhecer os rostos por trás do patrimônio. E o anão, Tônico, ganhou carinho que jamais buscou. A cidade, por sua vez, aprendeu a olhar com outros olhos para as pequenas mãos que também fazem história. No fim, a restauração não foi total. Restaurações raramente o são. Mas houve reparos que mudam vidas. O bebê foi registrado com nome e documento. Stella teve seu status civil reavaliado por uma equipe que ouviu e constatou que suas memórias mereciam constar. Famílias reencontraram histórias que, por medo, haviam decidido enterrar. A fundação passou a atender casos que, há anos, ninguém queria tocar. A casa abriu suas portas para oficinas, para costura comunitária e para memoriais silenciosos onde lenços antigos eram exibidos com cuidado. Numa tarde calma, quando a casa não mais vibrava apenas com o som de decisões administrativas, Henrique sentou com a mãe e com Tônico no mesmo banco da varanda onde tantas conversas haviam ocorrido. Stella trouxe o lenço na palma da mão, agora limpo e passado. Humberto, não, Henrique não mudara de nome, era só Henrique, um homem que aprendeu a se tornar mais humano, apoiou o olhar sobre os pontos e, por um instante, todos sentiram o valor da memória concretizada. Guarde isso bem, disse Stella, com voz que mal tremia. Não para colocar em vitrine, mas para lembrar que as coisas pequenas dizem mais do que notas. Henrique dobrou o lenço com cuidado e o colocou numa caixinha diversa daquelas que a casa guardara por gerações. Ao lado, plantaram o pé da árvore recém-furtada. Dali cresceria sombra para quem chegasse sem possuir tapetes de mármore. Os meses que se seguiram foram de trabalho meticuloso. Pessoas que foram culpadas em termos administrativos sofreram consequências. Outras, que haviam sido cúmplices por medo, passaram por processos de responsabilização e, quando se mostrou sincero, por possibilidades de reintegração em trabalhos voluntários. Ninguém foi transformado num monstro irremediável. Havia, sim, necessidade de responsabilização, não vingança, e de reconstrução. A notícia mais comovente, talvez, tenha sido um gesto de Viviane. Algumas semanas depois do processo, ela procurou Stella. A conversa foi breve, sincera, embebida de um silêncio que só o arrependimento pode fabricar. Não houve pedidos grandiosos nem promessas que o vento poderia apagar.
Houve, isso sim, reconhecimento e o pedido de oportunidade para reparar o que foi capaz. Stella ouviu. E, por mais que o perdão de uma mãe tenha uma força própria, ela deixou claro que perdoar não cancela a necessidade de que fatos sejam explicados e de que justiça siga seu ritmo. Foram palavras duras, mas limpas. Viviane saiu com uma tarefa: acompanhar um programa de apoio e voluntariado na Casa dos Pontos, uma forma de pagar com trabalho o que havia de péssimo na conduta. A vida da criança, entretanto, seguiu seu curso natural. Com amor, cuidados e simplicidade, João cresceu sabendo que suas raízes eram tão complexas quanto qualquer árvore. Aprendeu a costurar pontos simples sob a orientação de Stella, dançava por entre as hortas de Pedro e ajudava a enrolar folhinhas para o chá. Não foi criado como símbolo, foi criado como menino. E isso, para quem vivera tanto de discursos e aparências, foi vitória. Anos depois, no encontro comunitário, Henrique inaugurou um mural na Casa dos Pontos com bordados variados, trabalhos trazidos por pessoas que antes mendigavam atenção. Havia pequenos quadrados, cada um com um ponto diferente, uma história. O quadro não contava só a história do lenço original, contava que mãos se movem para consertar o tecido social. Pessoas que um dia foram silenciadas apareciam com voz e ofício. O mural ficaria para sempre na sala de entrada, um lembrete de que coisas simples têm poder. No final daquele capítulo da vida da família, quando a investigação sofreu desdobramentos judiciais normais e procedimentos administrativos correram, o que ficou mais forte foi a noção de que honestidade e cuidado são ferramentas de reconstrução. A verdade, provocada inicialmente por um lenço e o reconhecimento de uma mãe, pavimentou uma estrada que ninguém ousaria chamar de simples. A história não encerrou em um grande espetáculo, ela se fechou em pequenos gestos: a árvore que cresceu e deu sombra, o bolo de fubá partilhado numa tarde de afeto, o lenço guardado em caixa forrada, a Casa dos Pontos funcionando, o homem baixinho tomando café com Rosana e contando histórias novas. Houve também reparações formais em processos que seguiram seus ritos e houve, sobretudo, vidas que foram tratadas com mais humanidade. Quando Henrique olhava para Stella, via não apenas a mãe que muitas vezes fora relegada a quartos trancados, mas uma mulher que, com o dedo no fio, ensinara-lhe o valor de reconhecer sinais. A lição maior talvez tenha sido essa: a verdade não precisa ser grandiosa para ser potente. Às vezes, ela se esconde no bordado humilde, no nó que uma avó reconhece, no pão que uma empregada assa para consolar. E o lenço, que tudo desencadeara, ficou guardado numa caixa, entre fotos e pequenas recordações, não como troféu, mas como selo de memória. Numa noite serena, Henrique abriu a caixa e deixou o tecido sobre a mesa. O bebê já não era mais um corpo anônimo, era uma pessoa com nome, avós, jardim e histórias. Henrique passou a mão sobre os pontos azuis e pensou em quantas histórias, guardadas em roupas e em mãos, aguardam só que alguém as reconheça. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir que a verdade, o amor e a memória têm força para restaurar o que foi quebrado. Comente uma palavra que resuma o que sentiu e passe adiante a ideia de que muitas vezes um pequeno gesto, como reconhecer o ponto de um bordado, pode ser o primeiro passo para transformar vidas.